Boa tarde. Hoje é dia 22 de janeiro de 2025. Agora são mais ou menos 3h30, tô sem o horário aqui. Mas enfim, eu sou a Claudete Santilhaman, sou psicóloga clínica. Tenho feito alguns vídeos sobre temas de psicologia. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a adolescência, abordando apenas alguns aspectos, né? A gente conversando, talvez eu fazer um próximo vídeo para ir tratando de outras questões ou aprofundando um pouco, né? A adolescência é o período da vida em que a gente deixa de ser criança e vai se tornando um adulto. É um período de grandes transformações em todos os aspectos, no aspecto físico, fisiológico, metabólico, o mental, o psicológico e o social também. E são mudanças irreversíveis e se trata de um período crítico do desenvolvimento, justamente porque é um período de mudanças para um novo caminhar, que até então a gente era criança. Brincadeira de criança, os pais de criança, os amiguinhos de criança, as sensações e sentimentos de criança, a mente da criança. Tudo isso eu falo num desenvolvimento normal, né? Dentro de uma família saudável, em que a criança foi criada num bom ambiente. Então, existem bastante diferenças entre um adolescente de uma classe social, socioeconômica mais elevada e de uma classe baixa, porque as realidades são diferentes. E ao longo do tempo, esse período da adolescência foi mudando. Também por causa de mais pesquisas, desenvolvimento das ciências, da psicologia. Mas, enfim, é um período em que a pessoa a criança está se tornando um adulto. E ela se depara com todas aquelas mudanças. Muitas vezes os pais não conversaram o suficiente com ela e ela mesma não sabe do que se trata, fica assustada com algumas coisas, e os pais também ficam assustados com tantas mudanças, mudanças comportamentais, né? Que na adolescência se confunde com patologias, né? Mas não necessariamente o jovem está doente psicologicamente. Ele está fazendo o trabalho que ele precisa fazer, ou está tentando fazer aquele trabalho psicológico que ele precisa fazer. Então, considerar que um dos itens, né, que ele está se despedindo da infância. Então, ele está fazendo os lutos pelas despedidas da infância, os pais da infância, a vida da infância, a mente da infância, e até os relacionamentos da infância mesmo, né? Então, é muito comum que o jovem fique muito tempo no quarto, fique um pouco introspectivo, meio tristonho, porque ele está fazendo lutos. E é importante que os pais
busquem conhecimento, né, sobre questões desse período, para poder estar junto, sem ser muito invasivo, mas também não abandonar. Isso é muito importante. Então tem a questão dos lutos e que a gente precisa, como pais, respeitar, sem deixar de se comunicar, dizendo que você está lá presente, né? Se ele quiser conversar sobre algumas questões, né? Quanto mais os pais se instruírem, conhecerem, vai ser mais fácil passar por esse período e ajudar os seus filhos, adolescentes. Eles precisam de ajuda, embora muitas vezes eles não falem. Parece que eles sabem tudo, mas eles precisam de ajuda porque eles estão diante de situações desconhecidas e não conhecem seus próprios recursos ainda. Então, esse é um outro aspecto importante, que é a mudança no relacionamento. Eles não são mais crianças, eles começam a ter um pensamento mais independente, crítico, até em relação aos pais, e nós, como pais, precisamos entender que eles não são mais crianças, não são ainda adultos independentes, né? Mas a relação precisa começar a ser diferente, com respeito, mas com um pouco mais de, eu vou dizer assim, liberdade para poder discutir, para poder trocar ideias, embora os pais precisam estabelecer limites, porque o jovem ainda não tem condição de tomar todas as decisões e viver por conta própria. Ele não tem nenhuma condição disso. E embora às vezes ele queira e discuta bastante, né? Ele argumente, e é importante que você permita essa argumentação, que você explique as suas razões, que você explique os seus valores, que você explique, converse com ele sobre as questões, embora os pais têm que ter alguns posicionamentos, né? Que são as limitações, as regras, o que precisa ser seguido, até pela própria segurança do adolescente. Uma questão muito importante, né? A nossa relação com ele, eu acho que sempre a nossa relação com nossos filhos deveria conter um ingrediente que eu considero muito importante, que é a discrição. No que se trata assim, de você não falar de coisas da sua relação com ele para outras pessoas. Então, muitas vezes os pais, na ânsia de ter alguma orientação, começa a falar de questões que vocês estão conversando, né? Que pai e filho estão conversando, começa a falar para alguma tia, para avó, para outras pessoas, e isso pode fazer muito mal para a relação, porque o jovem está passando por coisas muito íntimas, mudanças muito íntimas, e como a gente, em geral, a gente quer respeito, né? Então, se ele se abre com a gente, aquilo que ele conta é um segredo entre nós e tem que ficar como um segredo. Isso é respeito, não sair contando para todo mundo. Muitas vezes ele não conta, mas você fica sabendo de alguma coisa. Ele te deixa saber de alguma coisa, ou de algum interesse por uma garota, ou sua filha, algum interesse por um menino, que é outra questão que nós vamos falar já, né? Mas isso tem que ficar entre vocês dois. Se é uma questão que tem que ser conversada,
para uma orientação e que precisa de orientação, não é para sair do sigilo da relação de vocês dois. Isso vai melhorar a confiança que ele tem em você para continuar conversando, o que é muito importante. Continuar conversando, manter um canal aberto de conversas e de confiança para você poder ir orientando também, né? Então a gente falou, né, do interesse por garotos ou garotas, interesse no sentido sexual, que é o que não tem, né, entre as crianças. Eles brincam todos juntos, às vezes brincam mais meninas com meninas, né? Mas, em geral, crianças brincam todos juntos, não tem nenhuma atração, ou não deveria ter, né? Por causa da inocência da criança. A criança tem a sexualidade em desenvolvimento, ela tem uma sexualidade desde o princípio, mas é um germe, vai se desenvolvendo. E na adolescência, ela chega à fase genital da sexualidade. E há um despertamento pelo outro sexo, há um despertamento sexual, né, que na criança não existia. E que pode também assustar um pouco o jovem, mas, acima de tudo, ele não tem experiência e nem conhecimento. Então, é algo que deveria, né, numa situação saudável de relação pais e filhos, fazer parte de uma conversa aberta para se explicar, né, sobre sexualidade, sobre sexo, sobre relacionamento sexual, para se orientar, para se dar os limites, porque o jovem ainda não está pronto para uma vida sexual ativa. Ele não está pronto em nenhum aspecto. Então, é necessário que haja conversas para ir explicando para ele, né, que é o começo, que daqui a um tempo ele vai namorar e tal, e oferecer, como a libido está muito alta, né, os hormônios nessa época estão muito aflorados, a gente poder oferecer caminhos de canalização dessa energia sexual para os esportes, para as artes, para a ciência, para ele poder usar toda essa energia para coisas muito produtivas e importantes na vida dele neste momento. Esse é o meu posicionamento, né? Uma vida sexual muito nova, numa tenra idade, pode trazer consequências bem ruins, que podem atrapalhar o desenvolvimento normal, né? Por exemplo, uma gravidez. Uma gravidez vai cortar, né, todo esse período que o jovem precisa para se desenvolver, para ir amadurecendo, antes de ter uma vida sexual ativa. Fora você
se o jovem ainda não tem a identidade formada, ele está formando a identidade dele, é o começo da construção da identidade, tanto que ele precisa muito de grupos para apoiar ele nisso, para que ele não se sinta tão perdido na identidade. O problema do momento de crise é uma questão de identidade, é quando a identidade se perde, em qualquer período da vida, né? Períodos críticos, tem uma mudança de identidade. Então, aquela identidade que você tinha, que o adolescente tem infantil, não serve mais. Mas ele ainda não tem uma identidade adulta, não, né? Mais ou menos formada. Ele está começando a descobrir o que ele acredita, o que ele pensa, quem é ele. Ele não sabe quem é ele. Então, ele se apegar a uma outra pessoa nessa fase vai atrapalhar muito esse desenvolvimento dessa identidade como um indivíduo. Então, não considero aconselhável. Considero que é bom que se ofereça possibilidades para ele, né? Até de começar ajudar em alguma coisa assim mais profissional, né? Ajudar o pai em alguma questão profissional, fazer cursos, se ele gosta de esportes, competir em esportes, se ele gosta de artes, tem jeito para artes, fazer cursos de artes, né? E se desenvolver nessas áreas que vão ser muito importantes até para a formação da identidade dele como pessoa. Então, e canalização dessa energia sexual. Grande, né? Isso é muito bom para o jovem. E mais um aspecto que eu separei aqui para trazer neste vídeo é de que os pais, o jovem vai começar a ter que tomar algumas decisões na vida. Uma das decisões que ele vai ter que tomar é sobre profissão, o que seguir, o que estudar. E é bem difícil exigir dele uma decisão quando ele não tem conhecimento suficiente nem dele mesmo, nem do mercado, das profissões, né? Então, é preciso que os pais entendam que por mais que ele fale, não, eu já sei, vamos conversar, vamos ver as possibilidades, né? Quanto mais liberdade ele tiver com os pais de expor as suas fragilidades, as suas dúvidas, e quanto mais estrutura emocional ele tiver para ficar na dúvida até decidir, isso é tão importante, melhor, porque enquanto ele está na dúvida, os pais podem ter esse papel de orientar, de trazer conhecimento, vamos buscar juntos, ou coisas que você gosta. Os pais que são mais presentes, né, eles sabem do que o filho gosta. Então, orientando nesse sentido, né, trazendo conhecimento para ele, informações, para ele poder conhecer profissões, para ele poder conhecer profissionais, né? E ser uma fonte de inspiração para ele, de inspirando ele a crescer, a estudar, a fazer o que gosta, a trabalhar no que gosta, né? Então, tudo isso são aspectos da adolescência. É uma fase difícil
para o jovem e para os pais, né? Justamente porque às vezes muda completamente, aquele filho é outro filho, outra filha, né? E você precisa ir se preparando para isso e também preparando ele para esse crescimento paulatino que ele vai tendo, né? Embora quando a pessoa é de uma classe mais nível socioeconômico mais baixo e precisa, por exemplo, trabalhar muito cedo, mesmo assim seria importante ter esse canal aberto de comunicação com o filho, para ir trocando essas experiências, ele trazendo, você orientando, né? Você ouvindo, vocês discutindo, discorrendo. Esse canal de comunicação aberta é muito importante. Como a adolescência é um processo, né? Ela começa, né, na puberdade, né, os primeiros anos, que varia de pessoa para pessoa, e ela vai caminhando. Mas, como eu já devo ter falado em outros vídeos, né, o envelhecimento acontece, você queira ou não queira, mas o amadurecimento depende de você querer. E para isso você tem que estar muito presente, não se alienar, né? Evitar negações, enfrentar as dúvidas, buscar orientação, enfrentar as situações, né? Eu creio que tem outras questões para a gente aprofundar, ou mesmo nesses aspectos que eu trouxe, aprofundar mais. E fico aberta para perguntas ou para quaisquer questionamentos ou opiniões que vocês queiram dar. Então, por hoje vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo.